Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. São palavras de Jesus que Emmanuel vem comentar na lição 37 do livro Caminho, Verdade e Vida, Honras Vãs. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório, a corte de César, possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor não somente os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Honras vãs, Emmanuel faz questão de sublinhar, de deixar em destaque aqui. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que não são mandamentos de homens. Ele vem dizer para a gente que logo depois que Cristo passou aqui pela Terra, são três campos aqui: o campo da política, o campo das autoridades, né? Também acaba sendo um pouquinho o campo do político. Mas vamos colocar assim, né? Executivo, judiciário e religioso. Política e religião, né? Depois que o Cristo saiu daqui da Terra, fisicamente, expediram mandados famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios. Ele fala aqui, né, reis, religiosos e políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo. Fizeram um monte de coisas, mas coisas que não contribuíram para a formação de uma sociedade mais evangelizada. Ele fala que ainda o mundo, no dia de hoje, ainda é campo de batalha de ideias, qual no tempo em que o Cristo esteve aqui, com a diferença de que esses nomes, farisaísmo, templo, sinédrio, ficaram ultrapassados, e hoje você vai encontrar outros nomes diferentes, você vai encontrar partidos políticos, nomenclaturas, enfim, né? Você para ver que até mesmo depois de tantos anos sobre o Império Católico, quando apareceu o movimento protestante, cada um trouxe uma interpretação diferente, todos pretendendo ser dono da verdade, e quando na verdade estavam trazendo ideias separatistas, como ele vem falar aqui para a gente, né? Ele fala de uma maneira que e destruição, semeando em verdade separatismo e destruição. Então o que acontece? Eu, por exemplo, já observei assim, de você chegar em ambientes onde tem autoridade, por exemplo, um gabinete de um juiz, e tem um crucifixo ou vazio, ou um crucifixo com a imagem do Cristo também, e até as pessoas se dando, né, tendo aquele trabalho honroso de fazer uma oração antes de começar o dia de trabalho. Mas quando começa o dia de trabalho, o que se pratica acaba sendo completamente contrário ao Cristo. E o que está faltando na gente? Em primeiro lugar, a gente buscar a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. O que está faltando é a gente entender, por exemplo, segundo as palavras do grande Mahatma Gandhi, lá na Índia, ele falava assim: se tudo tivesse se perdido e só o Sermão do Monte tivesse sido salvo, a gente não teria perdido nada.
O que o Sermão do Monte vem falar? Vem falar das bem-aventuranças. Então vem falar, bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, que são calmos. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, que perdoam. Bem-aventurados são aqueles que são humildes, né? E vem falando, para esses o reino dos céus está reservado daqui a pouco. Todos aqueles que forem contrários a isso, daqui a pouco vão encontrar o quê? Vão encontrar a mesma luta na matéria, mesma coisa. Agora, aqueles que querem realmente um mundo melhor, né, para esses as bem-aventuranças servem muito. Hoje eu até ouvi, né, posso falar aqui da minha avó com 96 anos, e que ela falando assim com muita sabedoria, falando, quando a pessoa sai dessa vida, o certo é ela não ficar presa a nada aqui dessa vida, ela seguiu o rumo dela para frente. E ela falou com uma autoridade ali na hora e com uma lucidez ali na hora que às vezes, né, espanta, né? Falou, né, então, eu não quero ver ninguém de vocês aqui depois preso aqui. Eu quero que vocês fiquem livres por aí, né, quando vocês chegarem ao ponto de vocês saírem daqui desse mundo. E como é que a gente faz para isso? A gente faz buscando Cristo cada vez mais, trazendo Cristo para dentro da gente. É um resumo, o estudo de hoje, de tudo que a gente tem visto nas últimas lições desse livro. Primeiro ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, só vai herdar o reino dos céus aqueles que praticam. Uma outra lição vem falando, a fé ela é muito importante sim, mas ela não é suficiente. A gente encontra pessoas que têm uma fé profunda, que não deixam um santo dia de fazer suas orações, de fazer até mesmo seus estudos, e que honram o Pai acima de tudo, mas quando vai tratar com os semelhantes, parece que esquece toda aquela fé, porque não admitem de maneira alguma serem contrariados nos seus pontos de vista, trazem ainda aquela carga muito grande de egoísmo, e o pior de tudo, nem só ser contrariado, como também quer impor para as pessoas que as pessoas pensem da mesma maneira que ele. Não tem essa coisa do respeito ainda. Então a fé, ela por si só, ela não é necessária, embora ela seja um grande passo, muito importante para a conquista lá na frente. E nem as obras também. Ele vem falar, né, nem as obras também, a fé sem obras é uma fé morta. Mas as obras também, a gente conhece pessoas que trabalham anos e anos e anos e não conseguiram modificar o seu sentimento, não conseguiram modificar muitas vezes até o seu pensamento. Começaram a praticar aquilo ali como se fosse uma rotina e abraçaram aquela atividade ali, às vezes religiosa, a mesma maneira que alguém está cumprindo simplesmente o expediente do trabalho, esperando o salário, a remuneração que vai vir no final do mês. Então o que acontece? A gente precisa trazer Jesus para dentro dos nossos corações. E como é que a gente faz para trazer Jesus para dentro dos nossos corações? Vamos anotar. Quando ele fala para os discípulos assim, eu estive preso, você foi me visitar, eu estive doente, você foi me visitar, e os discípulos, peraí, alto lá, eu nunca vi o senhor preso nem doente para ir visitar, que negócio é esse? Aí ele fala, não, todas as vezes que você fizer a qualquer um desses meus filhos, é a mim que você está fazendo. O tempo todo o ensinamento do Cristo é voltado para o olhar e para o sentimento que a gente vai passar a partir de hoje a ter com toda a humanidade, com as pessoas que convivem com a gente, com a coletividade. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, todas essas honras serão vãs, porque os príncipes expediram mandamentos famosos, mas ainda nos dias de hoje, beneficiando as suas próprias classes. Os clérigos publicaram bulas e compêndios, organizam a religião de acordo com sua conveniência e não de acordo com o que o Cristo recomendou. E os administradores organizaram leis cérebres também, mas continuam ainda criando um mundo que é um grande campo de batalha de ideias. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor. Então, depois que a gente faz um trabalho de reforma íntima na gente, que é um trabalho contínuo, que a gente começa a perceber o Cristo entrando cada vez mais na gente, a gente vai começar a retribuir não só com atitude, mas também, sempre que puder também, sem violentar a convicção de ninguém, mas nas oportunidades que se apresentarem, tentar promover de alguma maneira essa modificação no meio coletivo também. Porque, vou terminar aqui com uma pergunta do Livro dos Espíritos, podemos nos considerar civilização? Falando a vocês, só porque se alimentam melhor do que e se vestem melhor do que os seus antepassados?
Vocês se consideram civilização, mas só serão civilização de verdade no dia em que a lei de amor, de justiça e caridade for lei comum e que tiverdes banidos todos os vícios que desonram a sociedade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.